Fala galera, bem-vindos a mais um MTS Talk, podcast do Ministério Apostólico Terra Santa. Estamos aqui para mais um episódio para falar sobre adoração e temos um convidado muito especial, além do João Vitor, né, nosso apresentador, Olá. está aqui. Temos como convidado o pastor Glaucio Cordeiro, pastor do Ministério Roa, localizado em São Gonçalo, ali no bairro do Mutuapira. E estamos muito felizes, né, de ter essa oportunidade. E quero agora que o pastor Glaucio dê uma breve apresentação aí do ministério, de tudo aí que Deus tem feito na vida dele, rapidinho aí. Amém. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Nossa unidade já é muito forte, né? E estar aqui participando desse podcast é uma honra para mim, né? Você que está em casa aí nos assistindo, que Deus abençoe sua vida. Espero poder contribuir aqui, né? Com aquilo que o Senhor tem nos entregado, aquilo que o Senhor tem compartilhado conosco. E a gente só tem a agradecer. Mas você quer que eu já fale de alguma coisa sobre minha vida? Vamos por partes. Primeiramente, quero agradecer, estou muito honrado, porque, além de tudo, vocês sabem, né, quem acompanha o podcast, que nós somos aqui do Ministério de Louvor, e quem nos deu aula, quem nos inseriu nesse meio, né, eu e o João Vitor também, foi o pastor Glaucio. Então, é uma honra muito grande estar aqui, poder estar falando sobre isso com quem, né, nos inseriu, né, nesse meio. Deu bastante trabalho, mas eu acho que chegaram num lugar legal. Deu trabalho mesmo, muita coisa. Mas aí, só para iniciar, temos também aqui água, biscoitinho, para ajudar até para conversar, conversa até mais feliz depois que come. Mas, para iniciar, eu quero que o senhor fale, né, como que foi essa... como o senhor foi inserido, né, no ambiente da adoração, se foi algo de família, através da igreja, como que iniciou, né, essa caminhada aí? Eu sou o pastor Glaucio, né, como já foi dito, né, sou pastor do Ministério Roa, restaurar o altar da adoração ali em Mutuapira, São Gonçalo. Mas eu fui criado realmente, né, pela minha família no Evangelho, né? Uhum. Minha mãe era membro da igreja presbiteriana e eu, né, tive todos os meus primeiros passos ali no ministério, né, vendo minha mãe sempre envolvida no ministério. E é interessante que na família da minha mãe, principalmente, todo mundo tinha um link com música, né? Sempre teve essa pegada na questão de música. E minha mãe canta muito bem. Minha mãe canta assim, tem uma voz muito, muito, muito poderosa, sabe dividir vozes bem, sabe? Faz contralto, faz a quinta. Ela tem essa capacidade bem legal. Uhum. E ela sempre me iniciou nisso. É interessante porque assim, quando a gente era bem criança, né, bem pequenininho, a gente, antes de dormir, minha mãe fazia com a gente uma devocional. Toda noite rolava uma devocional. E ali ela pegava a Bíblia, e aí ela lia um versículo, porque eu ainda não sabia ler, né? Meu irmão ainda menor ainda, né? Também não lia. E aí ela falava, agora explica aí, Glaucio, o versículo, né? Explica que você entendeu. E eu pregava o versículo que ela tinha lido. E depois a gente cantava, né? Então a gente cantava muitos louvores, né? Então desde pequenininho minha mãe sempre trouxe essa pegada para mim de gostar da música, se interessar pela música, né? Se envolver com a música e tal. Uhum. Apesar disso eu não tinha nenhum dom, nenhum talento para música, né? Era bem desafinadinho, né? Eu não conseguia lidar com essa questão. Mas aos 12 anos foi quando eu comecei a me envolver com música, tive uma experiência também com Deus assim sobrenatural, né? Com a música, onde o Senhor me deu ali o dom para poder tocar, né? Numa noite eu toquei, cantei e compus minha primeira canção de uma forma assim bem... foi uma experiência com Deus maravilhosa, né, na minha vida. E daí fui desenvolvendo depois daquilo que o Senhor me entregou, né? E a gente tem seguido daí por diante, né? Mas na minha família sempre foi muito essa pegada de música. E eu me lembro de uma experiência, porque... meus avós também eram muito chegados à questão da música. Sim. Meus avós maternos. Uhum. E meu avô, ele tinha um lance, ele gostava que os filhos, né, são 8 filhos, eles levavam os netos para a casa dele para tomar café da manhã. Então, os pais iam, deixavam as crianças do lado, eu ficava lá com meus primos todos lá, e aí ele preparava, comprava pão para todo mundo e tal, não sei o quê. E aí ele parava, antes de tomar o café, devocional. Aí ele começava a cantar. E é interessante que meu avô não sabia ler e escrever.
meu avô. Mas ele pegava a Bíblia, ele decorava um versículo na mente, aí ele ia, por exemplo, um versículo que ele ouviu na igreja, ele decorava aquele versículo, pedia para a pessoa falar até ele decorar, ele ia lá na nossa frente, abria a Bíblia assim. Só para mostrar que estava com a Bíblia. Aí ele ia, falava o versículo, né, decorado, Tática boa. explicava para a gente, ministrava para a gente, e depois ele abriu o cantor, ele não sabia ler, mas ele abriu e começava a cantar. E fazia a gente cantar, ele só tomava café depois que a gente cantasse, louvasse o Senhor. Então a gente tinha muito essa pegada na questão da música, né? E quando reunia lá minha mãe com meus tios, tal, meus avós, eles faziam aquele coralzão, né? E com vozes divididas, né? Todo mundo cantava e tal. E eu era o desafinado da turma. Era o cara que ficava ali como espectador. Patinho feio. Era o patinho feio. Aí, depois de um tempo, a gente foi desenvolvendo, né, o dom e tal, o talento. E hoje a gente tem aí, para a graça de Deus, né, ministrado, Amém. levado outras gerações a louvar, a adorar o Senhor, a entregar seus talentos ao Senhor, a se aperfeiçoar na música, Amém. né, e na ministração do louvor nas igrejas. O que eu achei bem interessante foi o senhor falando da sua mãe, que além da música, ela fazia o senhor pregar. Sim. É algo até profético para o que veio acontecer, né, Sim, futuramente. eu costumo falar isso, que foi minha mãe que foi usada por Deus realmente para eu me tornar o pastor que eu sou hoje, né? Foi aquela questão de realmente me levar a ministrar a palavra. Hoje eu tenho muita paixão pela Bíblia, eu tenho muita paixão pela palavra, já li a Bíblia 40 vezes, né? E toda, de Gênesis a Apocalipse, eu amo estudar a Bíblia, eu amo explicar a Bíblia e amo música, as duas coisas que minha mãe fazia comigo antes de dormir todos os dias, era ler a palavra e explicar a palavra, botar para explicar o versículo e cantar canções. Legal que esse amor nunca acaba, porque eu lembro quando a gente estudava, eram 38 vezes. Era 38, então já foram mais duas. Hoje o tempo está mais curto, porque eu li assim, a Bíblia toda 2 vezes no ano, eu li a Bíblia toda 2 vezes no ano. Hoje, agora, com a correria já aumentou toda, já aumentou, já são mais 2 vezes. Estou demorando mais tempo para terminar de ler a Bíblia toda. E legal? Para quem não sabe, o pastor Glaucio também é músico profissional pela Sim. Organização Brasileira, né? Dos músicos. Tem CD? Tem CD, tá tem no Spotify discos também ou não? Tá no Spotify. Tá no Spotify. Qual é o nome do CD? Roa. Roa é o ministério, né, da igreja. Isso. Né, Ministério Roa, né, ROAA, né, Roa. E o nome tem o CD A um Rei Assentado no Trono. Bem, ó, já uma dica aí. Está disponível aí no Spotify, nas plataformas digitais. Entra aí que vai ser e também bênção. encontra no YouTube. No YouTube você encontra lá todas as canções, né, da gente lá no canal no YouTube, lá, Ministério Roa. Vai ser bênção, participa lá. Benção. Graças a Deus a gente estava lá também. Estava lá, ao vivo. Algo também que eu queria trazer aqui o tema é que, trazendo, né, que é bom deixar claro também que a adoração não é apenas música, né? É verdade, é uma coisa que muita gente acaba confundindo, né? Sim. Porque acha que louvor e adoração são a mesma coisa. Na verdade, não é a mesma coisa. Eles até possuem uma ligação muito forte, o louvor e a adoração. Né? Eu acho que a melhor forma de se falar sobre isso, eu acho que a forma mais tecnicamente adequada a se pronunciar nisso seria dizer que o louvor é a expressão da nossa adoração. Amém. Né? O louvor é a expressão clara da nossa adoração ao Senhor. Né? Mas louvor e adoração são coisas bem diferentes, principalmente quando a gente vai na palavra, na Bíblia. E isso fica mais claro ainda, tanto no original, quanto na própria língua portuguesa. No inglês é mais difícil. No inglês você vai encontrar, na Bíblia em inglês, que é a mesma palavra para louvor e para adoração. Você vai encontrar lá a mesma palavra. Mas quando você vai para o original ou vai no português, você vai encontrar a palavra louvor e vai encontrar a palavra adoração. E toda vez na Bíblia você vai encontrar a palavra louvor sempre, todas as vezes, 100% das vezes, ligado a cantar, tocar, dançar ou elogiar. Sim. Sempre. Pode procurar na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, sempre vai estar linkado a isso. E a palavra adoração, 100% das vezes você vai encontrar ela ligado a sacrifício, a oferta, se prostrar, a entrega. Entendeu? 100% das vezes você vai ver isso também. 2 pontos que eu gosto demais de citar sobre a adoração na Bíblia é quando a primeira vez que aparece a palavra adoração
né, uma variação da palavra, né, que quando Abraão fala, fica aqui os servos, né, com o jumento, porque eu e o menino vamos adorar ao Senhor no monte, né? Então é a primeira vez na Bíblia que fala de adoração, e ele iria fazer o quê? Um sacrifício. Né? É a primeira vez. E um outro ponto no Novo Testamento, só para a gente ter um texto do Novo, um texto do Velho Testamento, é quando, em João 4, né, quando fala, que para mim é também um dos textos mais claros sobre adoração, né, quando o Jesus encontra com a mulher samaritana, né, quando ele fala, você vê que a questão dela é onde nós devemos adorar, no monte ou em Jerusalém? Mas eram os dois lugares de fazer o quê? Sacrifício. Sim. Né? A adoração na questão da entrega, né? De sacrificar ali o cordeirinho e tal. Então, todas as vezes que a gente vê a palavra adoração, está ligada ao ato da entrega. E o louvor, ele não expressa isso totalmente. Ele é uma expressão da nossa adoração, mas a adoração é algo ainda um pouco mais além. É mais legal, né, desmistificar um pouco isso, porque às vezes até na igreja, no dia a dia, a gente trata do momento de adoração relacionado ao louvor. Sim, é verdade. Até porque, assim, a minha preocupação nisso é a gente perder o que o louvor pode fazer. Qual é o papel do louvor? Por exemplo, quando a gente chega lá no Salmo, Salmo 20... Agora eu vou lembrar aqui o versículo, eu sou péssimo nisso. Mas é quando diz assim, o Senhor é entronizado em meus louvores. É 22, 3, calma aí. Estou tentando lembrar aqui a referência, vem a referência aí. Salmo 20, acho que é isso mesmo. Deus é entronizado em meus louvores. Ele não fala em meio à adoração. Ele é entronizado em meio aos louvores. O que isso significa? Que quando a gente começa a louvar, a gente coloca Deus como rei. A gente começa a louvar, a gente coloca Deus como no trono, assentado no trono. Então, o que acontece quando a gente começa as igrejas louvarem numa questão de território? A gente está colocando, o Senhor é rei nesse território. Amém. O Senhor é rei nesse lugar. Então, o louvor tem um papel tremendo. Mas quando a gente vai para a adoração, a gente vê que a adoração é algo extremamente íntimo. É algo íntimo e individual. Verdade. Cada um tem a sua adoração. Louvor não, é uma coisa muito mais coletiva. Quando a gente chega no Salmo 150, a gente vê que louve o Senhor com saltério, com harpa. Ele está falando do conjunto. Verdade. Né, o que a gente chama hoje de ministério de louvor. Né? Ele está falando do conjunto. É uma coisa que se tem que fazer em grupo. Com a galera. Agora, a adoração não. A adoração é coisa de pai e filho. Olha só, os dois versículos que eu citei sobre adoração, que foi o de Abraão, Abraão falou, os servos ficam, o jumento fica, mas o pai e o filho vão subir para adorar. Amém. Quando a gente vê também, no caso lá de João 4, quando a mulher samaritana, o que Jesus fala? Porque o pai está procurando os verdadeiros adoradores. Ele não falou, Deus está procurando. Ele não falou, o Senhor está procurando. Ele não disse, o rei da guerra está procurando. Ele não falou isso, ele falou, o Pai. É interessante que, por exemplo, quando a Bíblia fala assim, porque o Senhor, aquele versículo está tratando o relacionamento do Senhor com seus servos. Amém. Quando a Bíblia fala o Deus, ele está tratando o relacionamento do Deus com aqueles que foram criados, com a criatura. E quando fala o Pai, ele está falando do relacionamento de Deus como Pai e nós como filhos. Então, toda vez que a gente vê o versículo, a forma como ele trata a questão de Deus, está mostrando que nível de relacionamento se trata aquele assunto, né? De que nível de relacionamento ele está falando da gente com Deus. Tem gente que tudo fala, não, porque Deus é meu pai. Sim, ele é teu pai. Mas aquela ação ali você tem que tomar como servo. Porque a Bíblia coloca como servo. E aquela ação não, é como filho, Amém. porque a Bíblia está tratando com a questão do pai. Tratando... E a adoração é sempre pai e filho. Sempre Tratando pai. essa questão, né, da adoração, lá em Mateus 4, quando fala, agora eu não lembro exatamente também o versículo, mas fala sobre adore o Senhor e somente a Ele preste culto, adoração relacionada ao culto ao Senhor, está muito ligado à questão de se prostrar. Sim. E se prostrar e dar entrega ao Senhor, algo interessante para se falar, é que quando nós nos prostramos, nós estamos em posição de submissão, exatamente nessa questão entre pai e filho. E quando você se prostra, você está colocando todo o seu corpo ao chão. Significa esse sinal de submissão em que
nosso corpo, nossa mente, nosso espírito, Sim, nosso sim, caminho está todo ligado a Deus. sim. Eu acho muito interessante isso. É muito interessante você falar isso, porque eu tenho um entendimento sobre essa questão, que é o seguinte: quando a gente vai para o louvor, no culto, e a gente percebe que tem gente que há uma manifestação física no meio ali. Eu vejo essa expressão de adoração. E tem aquela pessoa que fica tipo um zumbi, né? Sempre tem aquele zumbizão Fica lá meio deslocado ali, né? né? Fica ali paradão assim, só abre a boca para cantar assim, né? Mexe a boca só e o corpo tá paradão, né? Nenhuma crítica a quem fica paradão, não. Mas assim, uma coisa que me chama a atenção é que quando Jesus é tentado, na terceira, né, tentativa de Satanás em tentar, ele leva o Senhor no alto monte e fala: tudo isso te darei se me adorares. Não, ele não falou isso. Se prostrares. Se prostrado me adorares. Porque para Satanás sabe a importância da expressão, do ato, entendeu? Do movimento do corpo. Porque ele poderia ter falado: ó, tudo isso te darei se me adorares. Beleza. Mas não. Se prostrado. Tem uma condição. Tem uma condição. Ele sabe a importância do movimento. Satanás, ele não quer que no culto a galera esteja levantando a mão. A Bíblia diz: levantar as mãos quando estiverem na casa do Senhor. Diz: aplaudir com as mãos quando estiverem na casa do Senhor. Ele não quer essa manifestação. Essa manifestação, aí começa já um ato de entrega da gente. Igual eu costumo falar também que talvez um dos momentos mais poderosos de adoração na igreja é o ato da oferta. Porque ali a gente sacrifica alguma coisa. Verdade. Amém. Eu estou com esse dia aqui, eu poderia ter comido uma pizza, eu poderia ter levado a galera depois do culto ali, a gente comer um hambúrguer. Não, mas ao invés disso, eu vou abrir mão, vou sacrificar isso e vou entregar na casa do Senhor. Isso é adoração. Adoração é entrega, é sacrifício. E às vezes a pessoa só ficar ali parada cantando louvores, ela pode até estar entronizando, como diz a palavra, não tá porque o Senhor é custando nada entronizado, mas não chegou ao nível da adoração. É um momento de entronizar, que é poderosíssimo também. A gente precisa entender isso. O louvor tem o poder de entronizar, né? Mas a adoração é a aproximação da gente com o Pai Celeste. É uma ligação de intimidade com o Pai Celestial. Isso tem uma ligação até com a questão lá de Davi, quando ele fala que ele não vai entregar nada ao Senhor que não custe que não custe nada. Ele fala sobre também isso. Você vê que Davi sacrifício. provavelmente, né, a maior referência de louvor e de adoração no Velho Testamento, né? É Davi, né? Olha, ele sempre viveu essa questão da entrega, sempre viveu essa questão da adoração na vida dele, de sacrificar ao Senhor, né? E ao mesmo tempo a questão do louvor, tanto que ele foi o cara que fundamentou o ministério de louvor, né? Ele criou o ministério Salmos, de louvor, né? São músicas, basicamente. No livro de Crônicas, né? Quando ele fala levanta lá Asaf, né? E na liderança do ministério, pede para levantar. Foi Davi que começou essa questão, instituiu o ministério de louvor na igreja, né? Inclusive funcionava 24 horas por dia, né? Era o iHope, né? O iHope, né? Da época, Velho Testamento. direto, o Velho Testamento. Não, e trazendo para Davi um pouco, né? Passeando bem sobre a Bíblia, é legal quando esse vira um papo bíblico, né? Significa que a gente está no caminho certo. É verdade. Isso. Acho muito interessante também porque isso não deixa a gente trazer, né, as nossas vontades, as nossas intenções para ele. Então, toda vez que a gente está trazendo a palavra, é realmente focando em Cristo, né? Amém. Falando um pouco sobre Davi, né, sobre essa questão, eu acho interessante demais em que, por mais que ele fosse rei, por mais que ele fosse o cara mais poderoso da época, ele sempre tinha a adoração e a Deus acima de tudo e de todos. Sim. Tanto que você vê, quando a arca chega a Jerusalém, ele tira todas as vestes dele de rei, de tudo, ele só quer entronizar e agradecer a Deus e louvar a Deus. A mulher dele, Mical, até chega a questionar isso. Mas eu acho muito interessante isso dele, acima de tudo, apesar de todas as formalidades que ele tinha enquanto rei, ele se despia de tudo e se rasgava diante da presença. E é algo bem interessante que eu converso bastante com meu pai, às vezes ele até traz em palavras, que essa é a diferença entre Davi e Saul. Saul era um cara que ele amava o reino, ele amava o cargo que ele estava. Davi amava a presença, amava a adoração. Verdade. Não é?
Ele se entregava mesmo. Uma coisa que é interessante também aí, quando você falou, estava pensando aqui, Davi fez todas as expressões de louvor que poderia ser feito, né? Ele cantava, ele era compositor, ele tocava a harpa e ele não tocava mal, não, ele tocava muito. Ele chegava a criar instrumentos. Prova a Bíblia que ele era o melhor músico, né? Dançava, né? Como está no Salmo 50, né? Ele dançava também na presença do Senhor, né? E além de tudo, ele era um adorador, né? Ele levava esse papel de adorador muito forte, de entrega muito forte, né? Há pouco tempo eu até estava escutando um podcast que é do Dizoscope com o Rodolfo Abrantes. Ele falando muito sobre salmos, sobre várias músicas que a gente canta hoje em dia. A gente muitas vezes acha que foi Ana Paula Valadão que escreveu isso, foi fulano de tal, mas não, foi Davi, milhares de anos atrás. E, acima de tudo, cantar a Bíblia é a coisa mais linda do mundo. Eu amo canções que inspiradas, né, nos textos bíblicos, né? Inclusive, no nosso CD, né, o Arrestado no Trono, todas as músicas a gente tem a referência bíblica daquela canção ali. A gente canta um texto, uma história, né? A gente gosta de cantar a Bíblia. Eu amo essa questão. Eu gosto demais de hinos que são salmo, né? Como Grande é o Senhor, né? Canções assim, né? Que falam um texto bíblico ministrado ali. É muito, muito tremendo. Ainda mais o livro de Salmos, né, cara? É algo tremendo. Tem algumas músicas que são Acho exatamente a transcrição da Bíblia, né? Exatamente, eu gosto demais. Trazendo agora também um outro assunto que eu acho interessante, é sobre a questão que o senhor até falou um pouco, que de pessoas que às vezes estão assim, meio alheias ao momento do louvor e tudo mais, que é sobre a ideia de senso comum, às vezes, que tem dentro da igreja, de que o louvor prepara para a palavra. O que o senhor acha disso? Eu acho que são... então vamos lá. Essa aí pode polemizar, né? Mas eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por que eu digo isso? Pela minha experiência. Não vou falar aqui de Bíblia, não vou falar que a Bíblia diz isso. Estou falando da minha experiência com Deus. Lá na igreja, por exemplo, já teve vezes eu chegar na igreja e não ter palavra. Começar a louvar, e começamos a louvar e a coisa foi fluindo. Cara, a gente passou 3 horas louvando. E detalhe, louvando com uma canção. Já aconteceu isso aqui também. Uma única canção. A gente começou a cantar a canção, foi um mover assim, a gente foi cantando aquela canção durante 3 horas. E a galera não parava de cantar, de chorar, de falar em línguas, de estar ali na presença. Então, eu precisava da palavra. Mas também já aconteceu de eu estar todo mundo lá, já afinado o instrumento, e a gente já preparado para começar o louvor, e Deus falar, não é isso não. Aí eu cheguei e mandei todo mundo descer do altar, e aí a gente começou a falar ali, comecei a falar, e Deus foi movendo, operando coisas na nossa vida, e a gente foi, e não teve louvor. Só teve ministração, e a gente começou a ficar quebrantado com tudo que estava sendo falado, e a gente foi compartilhando. Foi algo muito tremendo. Já teve vezes que nenhum nem outro. Teve uma vez que Deus mandou descer, aí desci do altar, pedi para o pessoal descer, e eu fiquei, gente, não sei o que Deus está querendo e tal. E de repente eu falei, gente, eu vou sair na rua aí, quem quiser sair comigo, sai. Caramba, me veio que era 200 e poucas pessoas atrás, né? E aí eu fui andando pela rua assim, a gente começou a louvar e andando pela rua. Saímos da igreja assim, fazendo uma jornada assim, uma comitiva. E aí a gente, isso à noite, culto da noite, domingo. Aí passamos por uma igreja, aí entramos na igreja. Aí começamos a abraçar todo mundo na igreja. Aí o pessoal da igreja começou a chorar, meu Deus, o que está acontecendo e tal. A gente abraçando, cantando louvores, abraçando, beijando a galera e tal, depois saímos. Fomos na outra igreja, invadimos a outra igreja. Cara, a gente visitou umas 5 ou 6 igrejas lá, naquela noite, assim, sabe, do bairro ali, próximas. E entramos ali, começamos a abraçar a galera e, poxa, foi um tempo de comunhão maravilhoso. Depois voltamos, abençoei todo mundo foi para casa. Andamos, demorou mais ou menos aí, umas 3 horas, né? A gente, com a multidão, né, passando nesses lugares, né, na rua, carro passando e tal. Umas 3 horas, assim, foi o culto da gente. O culto nosso foi esse. Então, eu acho que não tem esse lance, assim, não, porque o louvor vai preparar. Não é que o louvor não prepare. Eu acredito também que o louvor prepare. Eu só não acho que isso deva ser, assim,
uma regra. Acho que a liberdade é Concordo. do espírito. Sim. Mas eu acho que o louvor cria um ambiente? Cria. Não podemos dizer que não Sim. cria, porque cria. Porque a gente começa a louvar. Poxa, às vezes você chega... Uma coisa que eu costumo fazer, principalmente em culto de meio de semana, que a pessoa às vezes vem direto do trabalho, está cansado, o cara levou bronca no trabalho, está estressado com um monte de coisa e tal. Eu sempre eu faço louvores de canções pastorais. Sabe? Tipo, chegou a galera lá na igreja, aí eu vou começar o louvor, aí eu canto uma canção tipo... Pô, o cara tá, você olha pelo semblante, o cara cansado, vindo com a roupa ainda do uniforme do trabalho. Aí eu começo, né? Se o mar me submergir a sua mão, me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Cara, aí você já vê que a pessoa já muda o semblante. E aí, nesse caso, eu vejo como é importante o louvor para preparar Toda aquela a palavra. carga que estava em cima dela. Exatamente. Aí a pessoa começa, poxa, ser tratada ali nos louvores. Quando você chega com a palavra, a pessoa está, poxa, tá tranquila, está aberta, já deu aquele refrigério, entendeu? Então, realmente, o louvor tem esse papel também, tem essa forma. Por isso é importante a gente entender os tipos de louvores. Por exemplo, eu vou falar de uma coisa aqui também que pode ser polêmica, eu não concordo muito. Eu vi gente falar, não, louvor só é bom se for louvor somente direcionado ao Senhor, mas louvor que fala de tratamento de pessoa não é louvor. Eu não concordo. Eu acho que o louvor tem que ter os 5 ministérios. Sim. Né? Tem louvor que é evangelístico. Né? Tem louvor que você não vai cantar para Deus, você vai cantar para a pessoa. Você vai cantar para a pessoa, tipo, né, aceita Jesus, pô, Jesus é a sua solução, Jesus vai operar. É uma canção evangelística, tá valendo, né? Tá valendo pra caramba. Tem a canção pastoral. Tem uma mulher que eu estava assistindo até hoje, ela só canta essa música, eu acho, em lugares públicos, aquela canção, quero que valorize o que você tem, né? É uma canção que, bom, realmente, ainda mais nesse tempo que a gente vem de canções proféticas, talvez a gente não bote no repertório do ministério de louvor na igreja. Mas, cara, ela vai num lugar público, ela canta, a galera já chega ali quebrantada, chora, ela ora pelas pessoas. Talvez não seja uma música congregacional. Exatamente. Uma música de entendeu? se tocar num culto, mas mas quebrando o coração. Exatamente, entendeu? Então, quando você chega num culto de quarta-feira, se você chegar lá na nossa igreja, no culto no meio de semana, pode ter certeza, as canções vão ser todas pastorais, provavelmente, ali naquela pegada para a galera poder ter aquele quebrantamento. Não é só quem vem da escola, o jovem que vem do trabalho, aliás, o jovem que vem da escola também, né? Chega às vezes, poxa, faculdade e tal, ele chega ali, cara, tá com a cabeça cheia, né? Então o louvor ali pastoral dá aquela amenizada, dá aquela preparação. Eu acho que isso é extremamente importante. Eu concordo em gênero, número e grau, porque é exatamente isso. Por mais que o louvor prepare, ele não deve ser só para preparar. Só para preparar. Exatamente. Não pode ser uma regra isso. E o interessante também que o senhor falou é que, acima de tudo, quem tem a rédea do culto é o Senhor. Acima de toda hierarquia da igreja, pastoral, acima de qualquer agenda humana, de qualquer prognóstico, quem tem que tomar a rédea é o Senhor, né? Quando a liturgia fica acima do que o Espírito está falando, a liturgia se torna nociva. Porque começa a engessar. Né? Porque aí o Espírito Santo não tem liberdade. O Espírito Santo está ali só para fazer o que a gente quer que ele faça. Isso é e muito não forte. é assim. Na Entra verdade, num a gente esquema tá ali religioso para fazer ali. o que o Espírito quer. Né? O que o Senhor quer. A gente tem que chegar lá e perguntar, Senhor, o que o Senhor deseja? Né? Para você ter uma ideia, assim, eu tenho um costume lá na igreja a gente já tem pessoa que vai pregar. Às vezes sou eu, né? Normalmente sou eu, mas sempre tem um pastor lá na igreja que está pregando. E aí o pessoal do louvor pergunta qual é a linha da mensagem? Qual é a linha da mensagem que o pastor vai levar? Aí se eu não vou falar hoje sobre comunhão. Cara, aí o pessoal leva os louvores já na linha da comunhão. Prepara um caminho. Quando você chega na palavra, o povo já está, sabe, convicto daquilo, já está trabalhado aquilo no coração deles. Então, isso é bom, isso é legal. Só não pode ser uma regra que não tem que ter aqui. Não. Se não tiver o louvor, não, se for para a palavra direto. Eu acho que isso aí é importante. Eu acho legal também essa questão que o senhor até citou,
que sim, o louvor prepara um ambiente, né? Essa questão Muita coisa. de preparar um ambiente de adoração antes também, é muito simbólico essa questão também do louvor chegar antes Até da igreja. porque, João, assim, desculpa te cortar, Tranquilo? porque quando você viu que o primeiro texto que eu falei de louvor foi, né, o Salmo 22, que fala de, até agora eu também estou no 22 ou 23. É 22, Não, 22, 3. 22, Entronizar. 3. Por isso que né, que o Senhor é entronizado em meio aos louvores. Então, se o Senhor vai ser entronizado naquele lugar em meio aos louvores, olha o ambiente de trono, de reino que foi gerado através do louvor. Então, não tem como. O louvor essa é a prova bíblica que o louvor gera um ambiente. Essa é uma prova bíblica, não tem como. Se você vai louvar e ele vai ser entronizado, então algo mudou no ambiente. Mudou. Verdade. Algo foi transformado no ambiente. Então, E o realmente, mais interessante é que a gente consegue perceber por meio dos nossos sentidos sim, o louvor. Por exemplo, a gente vê o culto acontecendo, a gente ouve, a gente sente, começa a nossa pele ficar mais sim. Arrepiado. A estimulada. gente arrepia às Começa a vezes, arrepiar né? disso. É verdade, eu concordo, é verdade. A gente tem muita experiência assim do Espírito Santo se mover, porque o ambiente mudou. Pô, Deus está sendo entronizado, o Espírito Santo começa a ter liberdade ali. E é interessante porque, assim, se Deus está sendo entronizado, quem fica no trono é quem manda. Uhum. Né? Então, quem manda não é o pastor, quem manda não é a liturgia da igreja, não é a doutrina da igreja, quem manda é aquele que está no trono. Então, a gente tem que estar submisso àquilo que ele mandar ali fazer. Amém. Amém. Quer trazer mais alguma coisa? Não. Agora eu queria falar, também trazendo sobre essa questão do louvor, é que o senhor falou, quem está acima de tudo e de todos é o Senhor, né? Sim. Acima de tudo. E até trazendo agora um pouco mais para a música que a gente estava falando, que musicalmente falando, a gente consegue trazer essa questão de gerar um ambiente também. Sim. E eu acho que também é uma linha tênue isso, né? Entre a gente querer que aconteça algo, trazendo mais para o nosso coração, né, de músico, a gente querer, precisa de ter alguma coisa, precisa de ter um mover, e se a gente quiser fazer alguma coisa, sei lá, para emocionar, digamos assim, a comunidade, isso pode acontecer com uma virada de bateria, com um groove no baixo. Sim. E eu acho que isso daí também é interessante da gente trazer, porque muitas vezes o mover de Deus não é da forma como a gente imagina. Já teve vez de eu vir ministrando, agora a gente eu acabo ministrando mais, e o senhor conhece, eu sou um pouco mais introvertido, mas quieto, e durante muito tempo, a gente estava até zoando antes aqui, eu não cantava, eu ficava só fazendo mímica, até porque eu nem canto bem, ficava fazendo mímica, agora estou me soltando um pouco mais, só que queria trazer, não sei se já teve essa experiência, de às vezes nós estarmos, quando a gente vai ministrar domingo de manhã, às vezes sábado à noite, eu tenho um tempo de devocional, um tempo, né, de saber o que o Senhor quer. Sim. Só que muitas vezes o que o Senhor quer não é o que eu quero. Sim. E a gente fica nesse embate. Por quê? Se Às planeja vezes eu um pouco fico nossa imaginando, ideia. caraca, vai acontecer isso. Chega aqui na igreja, não é nada daquilo que eu imaginei. Porque a vontade de Deus não é minha vontade. Bom, vamos lá. Eu vou falar também, novamente, da minha experiência nisso aí. Eu vejo muita gente falar assim, não, porque se a emoção entrou, não foi louvor, não foi adoração de verdade, porque houve emoção. Eu não acredito nisso. Tá? Tá? Uhum. Eu acredito que a emoção, ela faz total parte disso. Sim. Não tem como você desligar a emoção disso. A gente vai chorar, a gente vai se emocionar. Tem canção que vai falar mais com a gente do que outras. Tem canção que você já está batidão lá, né? Por mais que você cante ela, por exemplo, eu amo cantar canções antigas, que me conectam. Tem canção que para mim nunca vai passar. Mas tem aquela canção que surgiu agora novinha, cara, que me ajuda a expressar para Deus aquilo que eu queria. Cara, não tem como não me emocionar e chorar. Tem canção que me leva a isso. Tem uma batida da bateria, né? Tem hora que a gente para ali, só as vozes, e fica o tribal da bateria. Cara, mexe dentro da gente. Sim. Não tem como. E Deus nos colocou essas emoções. Ele quer que a gente adore a Ele também com essas emoções. Ele quer que elas sejam expressadas para Ele, no momento de culto a Ele. Amém. Sim, sem dúvida nenhuma, né? Eu acredito que vai ter canção, que vai ter um ritmo que vai alegar
mais a pessoa, outro vai emocionar mais a pessoa. Não tem como desconectar essa questão. Você vê que Davi foi usado por Deus, ele chegou ao reinado porque Saul estava passando por um problema espiritual e ele, quando tocava, acalmava. Ele foi lá Verdade. fazer o louvor Afastava os só espíritos para acalmar o Saul. Entendeu? Mas aí a gente fala, não, louvor tem que ser só para Deus. Não, olha só. E vou falar uma coisa para vocês. Você não encontra na Bíblia que o louvor é só para ele. Você encontra que a adoração é só para ele. Mas na Bíblia não fala que o louvor é só para Deus. Até porque louvor, gente, é elogio. Então eu não vou poder chegar, pô, João, você está bem arrumado. Pô, João. Não, porque é só para Deus. Não posso falar que alguém está bonito, não posso falar que alguém... Porque não é. Louvor não é exclusivo para Deus. O louvor não é exclusivo para Deus. Inclusive, o próprio Deus louvou alguns dos seus E servos. nós usamos esse termo no dia a dia. Às vezes, alguém passou na prova, passou com louvor. Passou com louvor. O louvor, gente, não é exclusividade. Adoração é exclusividade. Adoração, só o Senhor. Só Deus pode ser adorado. Louvor não. Então significa que o louvor, eu posso fazer um louvor para mexer com as emoções do pessoal na igreja? Posso. Não vejo nada na Bíblia que não possa fazer isso. Até porque se o louvor emocionou a igreja, pensa agora como uma pessoa vai receber a palavra. Entendeu? Coração aberto. Assim. Exatamente. O lado emocional está linkado. Não tem esse negócio de, não, porque se foi emoção é só a carne, é só a alma. Não concordo. Eu acredito, sim, que as emoções nossas têm um papel fundamental também em toda entrega do louvor na igreja, toda entrega de adoração ao Senhor, a emoção está linkada, né? Então, eu acredito nisso, sim. Acredito que essa questão de saber, poxa, Deus, eu tenho que ouvir Deus. Sim, você tem que ouvir Deus. Vai ouvir Deus. Vai percebendo. Mas, por exemplo, eu chego no culto e, como eu falei, vamos tirar, eu já falei como é que acontece no culto de meio de semana, mas no culto de domingo, todo mundo, a maioria vem de casa, né, arrumadinho, está todo mundo descansado, chegou lá no culto de domingo. Mas mesmo assim, eu começo a olhar para as pessoas. Eu estou ali, eu abro com louvor, mas eu vou olhando as pessoas. Aí você percebe, às vezes, alguém disperso, aí você percebe um número maior de dispersão, um número maior de gente cabisbaixa. Aí você começa a perceber coisas ali, e Deus começa a falar comigo, pelo menos comigo assim, através daquilo que eu estou recebendo de feedback das pessoas no meio do louvor. E ali eu já sei, eu vou para essa canção aqui. Aí Deus começa, aí eu vou mudando as canções, daqui a pouco está a igreja incendiada, entendeu? Da presença. Mas eu vou percebendo nas pessoas mesmo, vou olhando ali e tal, e esse feedback eu retenho. Mas aí você não está olhando para Deus, você está olhando para as pessoas. Cara, a Bíblia diz o seguinte, quem fizer a um desses pequeninos, a mim o fez. Amém. Quer saber como é que se relaciona com Deus? Você vai entender se relacionando com as pessoas. Verdade. Você vai saber se o seu relacionamento com Deus está bom, se você está se relacionando bem com as pessoas. Amém. A cruz são duas madeiras, meu. A primeira, né, aquela que está fincada no chão, né, ela está na vertical. Mas tem uma outra que está cortando essa madeira na vertical, tem uma madeira na horizontal. Por que ela corta a que está na vertical? Porque se o homem não estiver bem com o homem, é impossível ele estar bem com Deus. Amém. Cara, você precisa se conectar com as pessoas. Quer se conectar com Deus? Esteja conectado também com as pessoas na igreja, com seus irmãos. Você vê que, quais são os 2 mandamentos que resumem tudo, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Cara, não tem como. Simbolizando a cruz. Entendeu? Exatamente a cruz. Amar a Deus acima de todas as coisas, teu próximo como a ti mesmo. Um não funciona sem o outro. Se você só amar a Deus e não amar o teu próximo, você não ama a Deus. Amém. Não tem como acontecer. Então, quando você vai fazer o louvor, Senhor, o que o Senhor quer? Olha para o pessoal, olha para o povo. Tem um feedback da igreja. Vê como a igreja está reagindo, o que a igreja está sentindo, o que a igreja está... Entendeu? E aí você vai saber, poxa, isso aqui é a direção. Ó. Deus se revela através das pessoas para a gente. Amém. Cara, nós cremos nos profetas. Quem recebe o profeta
né, na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Quer galardão de profeta quando está ministrando louvor? Vê como é que os profetas que estão aqui sentados, aqui, que estão nas cadeiras aqui, como é que eles estão recebendo esse momento, como é que eles estão reagindo nesse momento. O feedback deles é profético para a gente também. Essa pegada tem que existir. Às vezes a gente mistifica muito essa questão, entendeu? Fica muito mistificado. Não, porque Deus vai falar aqui. Tem hora que Deus vai falar. Tem hora que Deus fala comigo em casa. Só faz assim. Tem hora que o Espírito Santo começa a falar comigo em casa. Quando eu chego no culto, eu já sei tudo que eu tenho que fazer porque Deus falou comigo em casa. Mas não é só assim que Deus fala. Eu não tenho que toda vez chegar na igreja já com algo que Deus... Não rola assim. É legal essa multiforme graça de Deus. Porque ele age de formas completamente diferentes. Já teve vez, quando a gente tinha um outro líder de louvor, de momento antes, né, da gente chegar, como eu falei, de oração, ele, João, toca aí e eu ministro. Beleza. E teve vez de eu estar tocando, ministrando, e falou, pô, não é possível, olha aqui. O que ele tinha feito em casa, na devocional dele, de todas as músicas que ele ia tocar, era exatamente as músicas que eu toquei ali em cima. E já aconteceu de, às vezes, chegar ali em cima, que música que eu vou tocar? O que aconteceu? O que Deus quer? Exatamente. E tudo isso também que foi falado me lembrou... Aí, desculpa. Pode Aí ir. ora. Uma coisa que eu vejo muita gente de ministério de louvor fazer que não dá certo. É assim, ele começa a louvar, aí vê que, cara, tá um céu de bronze, não rompe, mano. Aí o que ele faz? Muda a música. Não rompe, muda outra música. Momento Cara, de parar. era para ter parado na primeira. Sim. Cara, se você começa o louvor e viu que não rompeu, para e ora. Fica dedilhando ali, vai ao tangedor ali e começa a falar, a ministrar algo, a falar alguma coisa, vai gerando com palavras. Depois você louva de novo, entendeu? Mas não, a gente fica preso a uma regra. Não, tem que cantar o louvor. É um padrão, assim. É o padrão, entendeu? É a O louvor tem que se liturgia. adequar às pessoas que estão louvando ali no meio. Entendeu? A gente precisa ter esse feeling, né? De olhar a situação, cara, entender que louvor é elogio também. Então tem vezes que, poxa, não está rompendo, fica aí dedilhando, eu fico elogiando o Senhor. O Senhor é lindo, o Senhor é poderoso, o Senhor está nesse lugar. Vou na oração, uma oração de louvor, né? De elogios ao Senhor. Até, cara, a glória descer. Enquanto não descer, não adianta você... Vou cantar para quem não está ali. Verdade. Não, quero cantar ao Senhor, quero louvar ao Senhor, ele tem que estar ali, meu. O céu tem que romper, entendeu? Aí a gente fica usando o louvor para tentar romper, mas não, a gente tinha que orar para romper, porque eu tenho que ter Deus ali, eu vou louvar um ser que está presente. Não, vamos louvar aqui até chegar, não, como assim? Ele tinha que estar presente para a gente louvar. Entendeu? E quando tem 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele se faz presente. Exatamente. Então, cara, se a gente está ali e está um céu de bronze, tem que orar até ele chegar. Não adianta louvar um ser que não está ali. Sim. Louvar um Deus que não está presente. Enquanto ele não chegar, enquanto você não sentir, então você não louva. Louvor quando está presente, a pessoa é fofoca, para falar a verdade. Verdade. É interessante que isso daí que o senhor falou complementa tudo que eu ia falar, que a gente estava conversando antes também, sobre que há mais ou menos um mês atrás nós do Louvor tivemos um momento, né, de oficina com o Tom Molinari, Sim. numa igreja também amiga. Homem de Deus. E ele falou exatamente sobre isso de emoções, que as emoções estão no culto, essa questão toda empírica de se arrepiar, de sentir, só que acho que além de, na verdade, a base para isso, o que tem que estar na prioridade antes disso é o entendimento. Sim. Que a emoção sem entendimento, ela, eu acho que pode ser vazia. E isso é relacionado até para nós que estamos tangendo, que estamos ministrando essa questão do feedback, que o que está tendo de emoção, isso tem a ver com o nosso entendimento. O que nós estamos entendendo em Deus para o que tem que ser passado à igreja? Vocês já devem ter visto canção, né, louvor que viralizou. Os caras fizeram pagode do louvor, canta, você entra no bar, tá o cara lá com a cerveja e tá lá chorando, cantando louvor. Cantando a plenos né? pulmões. Porque aquela canção, a linha melódica com as palavras geram uma emoção. E aí a pessoa começa a se emocionar, mas sem o entendimento. E aí é onde entra o texto de Romanos, né, 12, que fala que o culto tem que ser racional. Exatamente. Né? O culto racional, ele não significa sem sobrenatural, mas ele
tem que ter o culto entendimento. racional. Tem que vir ter primeiro o entendimento. Você tem que fazer isso com entendimento. Não pode fazer só pela emoção. A gente tem que entender, e você bateu na tecla muito boa, porque assim, tem que entender que não é só de emoção. O problema são os extremos. É ter só emoção ou não Só ter racionalidade. nada de emoção. Não funciona. Eles são complementares. Exato. Cara, é isso aí. Eles são complementares. Sabe por que eu acredito também nisso? Porque quando é só emoção, quem vive só de emoções e de momentos de prazer, não é uma noiva. E nós somos igreja de Cristo, Sim. nós somos noiva. Quem vive de momento de prazer, pode ser até pesado o que eu vou falar aqui, Aham. mas quem vive de momentos e momentos, de domingos e domingos de prazer e depois volta para o dia a dia fora dos princípios, é prostituta, Isso não é aí. igreja. Não é uma noiva madura, que é o que Aham. Deus quer trazer. É verdade. Eu concordo muito com o que você está falando. É exatamente isso aí. Quando a pessoa começa a ver de emoção, você vai ver que a pessoa... Eu conheço, já vi pessoas, né, que sempre se emocionaram na igreja, mas nunca viveram uma mudança de vida. Porque não tem nunca entendimento. houve o Entendi. entendimento. Perfeito. Nunca houve entendimento. Ela só vive o lado da emoção, né? Em compensação, também já vi muita gente viver só o entendimento e não se abrir para a emoção Perdeu o espiritual. não só perder o espiritual, mas também se torna uma pessoa que fere, dura demais, pesada demais, dá cargas pesadas demais para as pessoas, por mais que ela esteja no entendimento, mas ela acaba trazendo cargas demais. E eu creio que esse pensamento, isso aí que o senhor tocou, é algo que tem dividido muito a igreja atualmente. Sim, Porque, às vezes, alguém quer provar o seu ponto, quer provar ser mais inteligente que o outro, ou simplesmente provar que está certo. verdade. E esquece do espiritual, esquece que, acima de tudo, nós somos irmãos. E a verdade. igreja de Cristo é um corpo. O corpo é diferente. É. A gente não está... Óbvio, a base é a Bíblia. Mas existem interpretações, existem formas que nós vamos Sim. tratar diferentes. Sim, sem dúvida nenhuma. Acima de tudo, não é o nosso ponto que tem que ser provado. É a palavra de Deus que tem que ser pregada. Quando fala que, ainda mais quando fala assim, que a palavra se renova a cada manhã. Cara, você vai ler Salmo 23, e aí ele vai te falar hoje de um jeito. Amanhã ele vai te trazer outra revelação, quando você lê o mesmo Sim. Salmo, né? No outro dia ele vai te trazer outra revelação. Que o apóstolo Luiz sempre fala, que às vezes ele está lendo um negócio, pô, nunca vi isso daqui. A gente começa a ler e Deus porque ela se renova mesmo, não tem como. Se você ler a Bíblia, ler aquele mesmo salmo todo dia, ele vai te trazer uma revelação diferente todo dia. Se você ler de verdade, né? Não estou falando cara que passou o olho ali, né? Leu as palavras ali, não. Cara que leu ali, poxa, Deus vai falar de uma outra forma. Por exemplo, falando até do Salmo 23, né? A gente vê muita gente falando das interpretações erradas, né? Do Salmo 23, né? Ao longo dos anos. Porque a pessoa pega o Salmo 23 e fala lá, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí ele, poxa, não, Deus vai me dar as condições aqui, Deus vai me dar tudo, vai me dar tudo que eu preciso, vai saciar minhas necessidades, porque ele é meu pastor e tal. Não está errado. Ah, mas o entendimento do texto está errado, porque ele não viu o que significa. Porque realmente a interpretação talvez mais exata do Salmo é o Senhor é meu pastor, não tem falta de mais nada, ele é suficiente. Só ter ele para mim já basta. É como se dissesse isso. O Senhor é meu pastor, vírgula, nada me faltará. É isso, pô, o Senhor já me basta, já é suficiente para mim. Mas, cara, aquela outra pessoa lá, talvez o que o Senhor queria que ele entendesse era justamente, eu sou teu pastor, eu vou cuidar disso tudo para você, eu vou dar o que você necessita. Entendeu? Não está errado também, não está errado, porque a palavra se renova a cada manhã. E às vezes a gente engessa as pessoas com um único entendimento do versículo. Né? É claro, a gente não pode levar para o entendimento errado, nocivo. Um entendimento sem contexto, bíblico, né? O cara manipular ali o versículo. Isso não pode, a gente vai ser contra. Mas agora um entendimento que a gente vê que a Bíblia também respalda. É igual Isaías 9, tem algumas músicas sobre isso que fala sobre os 5 ou 4, né? Que é o ponto que eu quero chegar, que Jesus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. A Bíblia não tem uma vírgula entre maravilhoso e conselheiro. É maravilhoso conselheiro. O maravilhoso é adjetivo.
É, Só que tem gente que, às vezes, até em música, e tipo, exatamente. Aí a pessoa que ele é conta maravilhoso, 5 coisas. vírgula. Maravilhoso, conselheiro, mas não é. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da Eu já vi eternidade, até palavras príncipe da paz. relacionadas a isso. E às Mas vezes o era o que outro Jesus é o queria trazer. Emanuel. É Sim. 5 porque Emanuel, ele é Emanuel. Deus conosco. É Emanuel, né? Maravilhoso conselheiro. Deus Era, forte. era a forma de contato, deveria começar no Emanuel. Verdade. Entendeu? É ele, é Deus, né? O Senhor, Deus, está aqui, o primeiro. E depois os outros 4 para complementar, né? Mas é porque tem a ver com os 5 ministérios, isso aí também, né? E tal. Mas não é. Realmente eu já vi muita gente usar isso aí, porque ele é maravilhoso, é conselheiro. Não, é maravilhoso conselheiro. Verdade. É muito legal você ver essas questões na Bíblia, né? E foi o que o senhor disse, de que às vezes é o que a pessoa E para mim continua precisava de valendo ouvir. como 5 ministérios, sabe por causa de quê? É, não precisa forçar essa barra de maravilhoso conselheiro, né? É um maravilhoso conselheiro. Porque quando você chega nos 5 ministérios, ele fala o quê também? De uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Tá junto. Tá junto. O último tá junto. Então, maravilhoso conselheiro junto. E de fato o pastor Deus forte para a apacenta e eternidade, príncipe da ensina, paz. não é? E de fato o pastor apacenta e ensina. Sim, é fato, é exatamente o que E acontece. o conselheiro cinco, tem a mas- ver com apacentar. Ele é maravilhoso? É. Ele é conselheiro? Ele é, mas ali é maravilhoso conselheiro. Verdade. Tem pastor? Tem. Tem mestre? Tem, mas a mesma pessoa faz as duas coisas. Amém. Amém? Bom, enfim. Amém. É só um parênteses aí dos 5 ministérios, né? A gente já falando de Fazendo louvor. adoração. Mas tem a ver também, com E certeza. também tem aquela questão do tudo posso naquele me fortalece, que existe todo um antes, né, que Paulo traz. Sim, não, tem muita coisa. A gente até mudou uma canção lá na igreja, que a gente cantava de um jeito, porque, por causa disso aí, né, que o entendimento, por exemplo, de Jó, né, quando fala sobre era muito falado, tinha muitas canções sobre isso, né, que falava que a tristeza salta de alegria diante de Deus, né? Até a tristeza salta de alegria diante de Deus. Mas quando você lê o texto lá, não é isso, é a tristeza salta de alegria diante de Leviatã, né? A tristeza fica mais triste, digamos assim, né? A alegria de ser mais triste, digamos assim, por causa de Leviatã e não por causa de Deus, né? E aí o pessoal lia, mas não prestava atenção em como estava o texto e acabava compondo para outras coisas, né? Não, a tristeza salta de alegria diante de Deus. Não, a tristeza não vai ficar mais triste diante de Deus, né? A tristeza Aí vai a aumentar de gente intensidade mudou lá, só. a gente, quando tem canções assim, a gente bota assim, a tristeza perde para a alegria diante de Deus. Porque em vez de trocar o sentido, na verdade, é a intensidade. É intensidade. Ela fica mais forte. Exatamente, é nesse lance. Tem até aquele negócio do Fantástico, do pastor. Já viu? Ah, Que ele adultera, aí ele mostra na Bíblia, vai lá, pega a sua mulher e adultera. Na verdade, era mulher adúltera. Ah, sim. Ih, rapaz, tem muita coisa disso aí. Infelizmente acontece. Qual que o senhor ia muito lance trazer? desse aí. O senhor ia falar isso? Não. Não, não ia falar não? Então, beleza. Mas, trazendo agora um pouco mais para a sua vida, que eu fiquei em dúvida também lá no início, a gente já falou bastante de adoração, né? Bastante desse tema, é que também é muito comum trazer, né, quem é ministro de louvor, quando é jovem e tal, é meio maluquinho, meio e tal. E para o senhor, essa questão na adolescência, com os 12 anos que o senhor foi, meio que Deus te trouxe, né, essa revelação do louvor, da adoração, isso daí sempre esteve diante de Deus na sua vida ou já teve algum momento em que isso foi deturpado? Ah, teve. Eu já toquei até em banda cover, né, de bandas de rock, né, dos anos 80, né? Toquei muita banda cover na época, banda cover do Guns N' Roses, banda cover do Metallica, fiz umas paradinhas assim. Usava peruca também? Usava, fazia toda a caracterização, às vezes, o visual. do Slash, por exemplo, para poder tocar em banda cover do Guns N' Roses. Assim, uma coisa que eu acho que é legal ressaltar aí sobre isso, que eu acho que pode contribuir, o primeiro músico da Bíblia, o nome dele é Jubal. É o primeiro músico que a Bíblia relata. E ele não só relata ele como músico, mas diz o seguinte: ele é o pai de todos os músicos.
A Bíblia coloca ele como pai de todos os músicos. E é interessante que a Bíblia ali está falando de uma paternidade espiritual. Olha só que interessante, ele chama o Jubal de paternidade espiritual de todos os músicos. Só que quando você vai lá na Bíblia, Jubal é descendente de Caim. Jubal é descendente de Caim. E o que acontece? Caim, ele foi marcado por Deus e toda a sua descendência, né? Por causa do pecado, né, e tal ali, para que não fosse morto, né? Nem ele nem a sua descendência, né? Ficassem guardadas lá. Só que no dilúvio, toda a descendência de Caim foi extinta. Mas quando você lê lá, ainda assim, Jubal é o pai. Então significa que Deus não estava falando de uma paternidade biológica, estava falando de uma paternidade espiritual, né? E a gente vê que a área musical na igreja sempre foi uma área assim, é uma área que eu não acredito que ela seja a área mais afetada. Não quero usar esse jargão. Por quê? Porque é a área que fica evidente essas coisas. É diferente. Verdade. Tem gente que fala, mas louvor é mais fácil de ter soberba, vira e mexe alguém caindo do altério, vira e mexe alguém caindo... Não é isso, é porque é igual a todo o restante da igreja. Só que no altar fica mais evidente, fica mais claro. Quando a pessoa começa assim, vai descer, começa a se soberbecer, começa a querer aparecer, começa a querer disputar, né? Competir com as outras, chamar a atenção para ela, né? A gente vê muito essa questão também de, por exemplo, jovens, né, no louvor acabar se envolvendo romanticamente com um número maior de pessoas por causa disso, né? Porque começa a chamar a atenção. Fica em evidência. Isso, fica em evidência. A questão é a evidência. Não é a quantidade, né? Não é a quantidade de casos. É a evidência. Não, exatamente. É a evidência, porque acontece com as outras pessoas, dentro e fora da igreja, né? Então, só que ali, como todo mundo está duas a três, 4 vezes na semana vendo a pessoa ali no altar, né, tocando, ela fica em evidência. Então, quando ela faz uma coisa, fica muito gritante, né? Fica muito gritante, fica muito clara. E eu creio que essa questão do Jubal, né, de Deus ter marcado Caim e isso permanecer, porque, poxa, eu sempre fiquei pensando assim, por que ele falou a Bíblia de uma marca de um cara que foi extinto? Acabou. Todo mundo morreu no dilúvio, só ficou Noé e os filhos. Toda a descendência sanguínea de Caim se foi. Mas tem todo a árvore genealógica ali de Caim, né, os descendentes de Caim, né, tudo ali na Bíblia, até o dilúvio. Está lá o nome de todo mundo, inclusive falando de Jubal, né, que é o pai de todos os músicos. Alguma mensagem a Bíblia tem para trazer, estando o nome lá. Não ia estar à toa. Não ia estar à toa, né? E eu percebo que é exatamente isso, sabe? Existe sim uma seta do inimigo sim, quer matar quem adora? Quer. Satanás sempre tentou roubar esses adoradores. Sempre tentou roubar esses adoradores. Satanás, ele nunca criou nada. A única coisa que a Bíblia atribui a ele são 2 coisas. Uma é a paternidade da mentira, pai da mentira, e a segunda é a profissão dele, passarinheiro. Né? São as únicas coisas que a Bíblia está assim, Satanás é dele isso aqui, né? O restante não é nada. Então ele precisa pegar alguém que já é do Senhor, que recebeu o dom de Deus, para usar para ele. Então, e na mídia a gente vê isso também, sedução. Né? Na mídia a gente vê isso, grandes músicos. Vê, exatamente. Você vê muito, eu conheço muito cara que começou ali como adorador na igreja. Ele pode até tocar hoje só música gospel, mas ele só toca profissionalmente. Ele não é mais aquele cara assim, vim gerar o louvor na casa do Senhor. Eu vim aqui para entregar isso ao Senhor. Não, ele está tocando porque ele ganha salário, ele está tocando porque ele está ali a profissão dele. Ele já não vê aquilo mais como um ministério para ele, como um papel ministerial, como uma atitude ministerial, como um exemplo disso. É essa marca que eu acredito que Jubal, né, como descendente de Caim, leva, por isso veio da descendência de Caim. Eu sempre questionei, por que não fomos, né, da descendência de Sem, né, de Jafé, até de Cã, tá beleza, tá valendo. Não, mas, de Cã não. Tá meio esquisito. De Cã não, gente. Mas
Logo de quem, cara? De Caim, mano. É. Veio lá Jubal. Poxa, mas eu creio que tem tudo a ver com essa questão dessa marca. Existe algo ali que Deus sela a gente pro altar e Satanás está sempre seduzindo. Não é para Caim adultério, não é por causa. Isso aí, cara, é uma coisa que todo cristão está lutando para não ser um cara que está competindo com outras pessoas, um cara que não se envaidece, uma pessoa que se guarda nas questões emocionais e tal. Tudo isso, o louvor está enfrentando isso como todos os membros da igreja. O louvor é mais assediado. Não, não, não. Agora, eu creio que sim, há uma disputa de Satanás, sim, para pegar aqueles que foram selados para o altar. Amém. Sabe? Para expressar a adoração, para gerar a igreja no louvor, para entronizar o rei, existe sim, para levar isso, para estabelecer Satanás como rei com as canções mundanas, porque se o louvor entroniza, cara, então você louva ao Deus, entroniza a Deus, e quando você louva o outro? Está entronizando o outro. Tem a mesma função. Tem a mesma função. Verdade. Então, quando tá lá a música lá, tá lá rolando as músicas lá, É a mesma cara, premissa. é a mesma premissa. Então, Satanás, beleza, continua cantando as canções que não tem nada a ver com Deus, porque aí eu sou rei na sua vida. Eu sou rei nesse lugar, eu sou rei nesse ambiente. E ele é legalista, né? Por mais Ele que é você legalista. por mais que você não expresse isso literalmente, Aham. o legalismo faz com que ele tome o controle da sua vida. Exatamente. E você vê que, poxa, biblicamente, né? Depois de, claro, a questão ali da Adão e Eva, né, que foi seduzida ali, né, Eva pela serpente e tal, aquela coisa toda, a queda do homem. Cara, depois que ele está aqui na terra, o primeiro a ser envolvido por Satanás foi Caim, né? E aí a sua descendência foi separada, né? E é interessante que quando a gente chega lá em Davi, pastor do louvor, ele deixa aquela separe esses para o louvor na casa do Senhor, para que haja louvor aqui 24 horas Amém. por dia. Também são separados, entendeu? Há uma pegada nisso, né? Então eu acredito que, por isso eu defendo a visão de que, cara, músico cristão, ele tem que, seu instrumento, seu talento tem que ser só para Deus. Ele tem Amém. que viver essa questão de ser separado. Concordo. Né? Você vê ali, a marca de Caim separou ali eles. Davi, quando fez o instituto do louvor, separa esses aqui. Ele separou de quem? Dos levitas. Sim. Ele pegou entre os levitas quem tocava. Pegou lá, vocês ensinam? Somos mestres aqui, mas fulano não toca harpa, fulano não toca ali instrumento retomado. Então vem você. Vê o pessoal dos portões aí. O pessoal dos pães. O pessoal pegou dos levitas, pessoas que tocavam instrumento ou que cantavam, juntou as equipes, fez um ministério de louvor. Foram separados para 24 horas. E além disso, eles zelavam, né, pelo templo. Zelavam. Eles tinham, quando eles não estavam no louvor, eles estavam nas suas outras funções. Isso é bom ressaltar, porque tem 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, mas não tem louvor aqui. E também ele não procura, trazendo também para João 4, ele não procura músico, ele procura adorador, Ele acima procura de tudo. adorador. E uma coisa que a gente tem que ver é isso, né? O adorador ele está cumprindo com uma coisa que todo mundo pode fazer. Não precisa ser músico para você ser adorador. Não precisa ser do louvor. Como eu falei, é o cara que dá a oferta. Eu tive uma experiência, para falar disso aí rapidinho, de adoração. Eu tive uma experiência com um amigo e um conhecido, né? E numa igreja que eu frequentava na minha adolescência. E esse cara, eu me lembro de um que ele comprou um carro zero. Ele comprou um carro zero. E chegou no culto, ele estava feito o carro zero dela, mas, cara, chegou no culto, Deus falou com ele tão quebrantado, ele foi lá, cara. Pegou a chave do carro zero, que ele só tinha dirigido a primeira vez para ir na igreja, e ele entregou o carro no altar. Depois disso, ele passou um tempo, ele se tornou dono de uma agência. Ele começou a trabalhar para carros importados, tal, não sei o quê. E ficou dono de carro pra caramba. Aí essa outra pessoa, eu vi essa pessoa, cara da igreja, conhecida ali da igreja, e eu me lembro que ele, por causa desse testemunho desse cara, ele comprou um carro zero. E ele foi lá e entregou o carro zero, fez igualzinho, entregou no altar.
Meu irmão, ficou andando até em 6 anos pagando aquele carro. Uhum. E, pô, Emoção sem entendimento. exatamente. Não foi adoração. Ele fez, ele só estava copiando o que o cara estava Pra ver se fazendo. funcionava. Ele estava querendo ver se funcionava. Entendeu? Não, o outro fez uma entrega de verdade. O outro estava de olho na recompensa que poderia trazer outro para ele, sim. entendeu? Pô, vou ter o mesmo resultado. Não, cara, Deus vai operar resultado na adoração, é algo espontâneo, é algo muito particular. Deus vai pedir algo de um, vai pedir uma coisa do outro, sabe? Vai mover um numa entrega ali, o outro numa outra entrega lá, entendeu? Adoração é isso. A gente não pode medir dessa forma, né? Agora louvor não, por isso que eu falei, louvor é algo todo mundo junto. Cara, vamos lá, vamos entregar essa parada aí todo mundo, vamos louvar, vamos entronizar. Aí Deus agora é rei aqui. Agora Sim. cada um vai entregar a sua adoração aqui. Cada um vai fazer a sua entrega. Amém. Nesse lance do Jubal, então eu entendo dessa forma. Eu acho que Deus separou ali, você, cara, não entrega teu talento. Eu acho que está falando de pessoas talentosas. Cara, o teu talento, o talento que Deus te deu tem que ser para o reino. Você Amém. não deve usar seu talento para algo que não seja para o reino de Deus. Eu não digo só de músico. Qualquer talento. Qualquer tarefa. Qualquer tarefa. Ah, pastor, mas eu sou arquiteto, trabalho numa empresa. Pô, beleza, mas não é para o seu sustento? Beleza. Ainda assim você está honrando o Senhor com o seu talento. Ainda assim você está fazendo uma entrega, entendeu? Ao Senhor, de qualquer forma. Isso que o senhor fala também eu vejo bastante, né? Eu converso isso entre os jovens, também na minha vida, porque o senhor conhece meus pais, conhece tudo mais. Uhum. Musicalmente é um desastre. Um negócio assim. E assim, o pouco que eu sei tocar, o pouco que eu aprendi, eu acho que não é por dom assim natural. Ó, né, é pouco, não é por causa de professor, não, porque eu dei aula, é ele que não quis aprender. Modéstia, gente, modéstia. Não, mas exatamente, o que eu sei hoje, eu tenho nitidamente essa sensação e creio que é exatamente a verdade, que não é por algo natural, é porque exatamente foi Deus que me deu esse dom, foi total de Deus, porque se fosse questão de família, como aconteceu na sua, realmente não foi. Meu pai não sabe nem bater palma, às vezes cantando aqui, eu sempre falo para ele, já peço até para tirar do fone, porque ele vai cantar junto, vai saindo fora do tom, fora do tempo, e pra gente é um desespero. O senhor sabe disso, que é um desespero. Sei. Aí, exatamente, quando eu comprei o violão, foi até o seu irmão que vendeu pra gente, o senhor que Sim, que meu irmão tem intermediou ouvido, isso tudo, nossa, meu irmão é que foda, trouxe sério, violão, música. e nós fizemos um trato com Deus. Desde que eu ganhei aquele violão, nenhum acorde vai ser tocado Amém. que não seja para o Senhor. Amém. Porque se foi Deus que me deu esse dom, se foi Deus que me deu essa possibilidade de estar no altar, é para Ele que eu tenho que dar essa Isso aí. recompensa, é para Ele que eu tenho que devolver. E essa questão que o Senhor falou de Jubal também, espiritualmente e fisicamente, isso é muito forte, porque o templo em geral, os templos, né, igrejas em geral, assim, existe uma parte de fora, assim, fica bebedouro, o banheiro, tudo isso, o local onde fica a congregação, a igreja e o altar. Isso simboliza muito o templo, que é o átrio, o santo lugar e o santo dos santos. Perfeito. Nós, que estamos em louvor, que estamos em evidência, né, que foi falado, nós estamos no altar que simboliza o santo dos santos. Sim. E isso exige um grau de responsabilidade maior. Sim. Então, quando algo acontece, quando nós deturpamos o nosso talento e acabamos tocando, acabamos fazendo isso para agradar outras coisas e para ser outra coisa ser o Senhor da nossa vida, nós estamos cometendo o pecado da prostituição espiritual. Nós estamos Concordo. entregando nossa vida para outras coisas. Concordo. E o que o Senhor falou de que eu concordo também totalmente que não é a quantidade de vezes que acontece, às vezes, de pecado, de soberba, de envaidecimento, de adultério, enfim, dentro da igreja. Isso, infelizmente, acontece. Nós somos humanos, a natureza humana acontece e isso rola no dia a dia, infelizmente. Mas quando acontece no altar, isso torna mais evidente porque há algo sobre nós Exatamente. espiritual acima, não é? Exatamente. Como eu falei, o povo de Caim foi marcado, mas havia homicídios. Tinha gente que matava a gente, a natureza humana foi deturpada, mas existia uma marca sobre o povo de Caim. Não podia matar o povo de Caim. As pessoas temiam ir lá. Houve uma separação, né? Então era muito evidente caso alguém ali da família de Caim matasse alguém, por exemplo.
cara, como assim? Vocês foram marcados e agora vocês cometeram... Imagina, né? Para aquele povo que todo mundo sabia a história do que aconteceu com Caim ali, né? Então, é a mesma coisa no louvor, né? Fica muito evidente. Cara, tá no altar, vai ficar evidente. Uma coisa que acontecia muito é, por exemplo, pastor, né? Pastor caía. Pastor é humano. Aí ele caiu, né? Cometeu um pecado. Já era o ministério dele. Já era. Até hoje tem gente que fala, não, mas na Bíblia mostra que já era. Não, eu não sei, eu não vou entrar nessa polêmica agora, não. Para mim, todo mundo tem que ser tratado. Sim. Ainda que um pastor que caiu, pastor que errou, falhou. Cara, tem que tratar a pessoa, tem que ajudar a pessoa a se levantar, tem que ajudar a pessoa a se superar, tem que ajudar a pessoa a se reerguer, né? Esse, na minha opinião, é o papel da igreja, né? Mas realmente, a questão da evidência, de ficar muito notório, os corações já se fecham. As pessoas já têm dificuldade para lidar. Você não consegue adorar com um cara que está ministrando louvor, que você sabe que é soberbo, se acha melhor do que os outros, acha que sabe mais do que os outros, você não consegue adorar. Se você sabe que a pessoa é assim, você pode estar ali, o cara puxando o louvor mais tremendo, e você, cara, vai estar resistindo. Na sua mente vai estar, é mentira isso. Ele tá ranço. atuando ali. Você não tem moral para fazer o que você está fazendo. Entendeu? Tem que ser humilde. Tem que ser humilde. Uma coisa que acontecia muito, na década de 90, quando o louvor da igreja começou a ficar muito artístico, né? Começou a ficar muito artístico, né? Na década de 90. O pessoal ganhava fortunas para tocar numa igreja. Vai tocar na igreja, 10 mil reais, 20 mil reais, 50 mil reais. Eu cobrava 100 mil, mano, para tocar num lugar, num evento. Pô, que isso, né? A gente, enfim, vamos lá. Então, daqui a pouco tem gente, mas você não entendia, bem. Mas o cara cobrava muito alto nesse lance, né? E acontecia o quê? Tinha cara que ficava muito queimado nessa época, porque eles foram ficando tão artistas, que já chegavam na igreja com um narizão em pé. Já chegava como artista, não como ministro. Chegava como artista, exatamente, porque a própria igreja transformou eles nisso. Então, eles chegavam lá como popstar. Aí, depois que ele ia embora, todo mundo ficava falando mal, né? Tu viu, cara? Maior nariz em pé, não quis sentar junto com a gente, não quis fazer não sei o que lá, não quis, né? Porque a igreja transformou eles exatamente nisso aí, né? E é interessante que as pessoas, aí eles começaram a mudar, eles começaram a ficar mais maleável com o povo, chega na igreja sorrir mais, tudo forçadão, né? Chegava sorrindo tudo forçadão. É igual político na campanha. É igual político na campanha, em época de campanha, né? Cheio de amor, cheio de carinho, cheio de zelo, ali, cheio de cuidado ali, e não era, né? Era uma coisa totalmente artificial, né? Só para poder conseguir ganhar o ibopezinho ali, né? Porque a pessoa sabe, ela está no altar, ninguém vai receber se ela for antipática. Verdade. Vai ter dificuldade de lidar. Eu me lembro que tinha uma época, a 93 fazia uns lances de canta Niterói, canta não sei o que lá, canta não sei o que lá. Pô, eu vi gente ser vaiada. Hoje em dia canta Niterói é outra parada. É outra coisa. Outra parada. Aí, pô, eles iam, eu vi gente ser vaiada. Cantor gospel ser vaiado. Caraca. Por quê? Porque, poxa, foi para uma igreja e fez uma coisa feia, ninguém botou na internet. Na internet, aí ficou marcado. Fica marcado. Aí depois fez de realmente, novo. A evidência ali, cara, no altar, tem que ter uma vida de santidade, tem que ter uma vida de propósito. Quando eu falei, inclusive, que louvor não é um ministério. Ministérios são os 5 ministérios. Louvor a gente chama de ministério, mas é uma função auxiliar, né, que a gente executa na igreja, que o mestre pode ser o cara que está tocando guitarra, o pastor pode estar tocando a bateria, o evangelista está tocando teclado, entendeu? Sim. Mas eles têm os seus ministérios. Por quê? Porque tem que viver a santidade. Amém. Sem santidade ninguém verá a Deus, entendeu? E santidade não é porque eu jejuo muito, não, isso é consagração. Consagrar é jejuar, buscar, orar, ler a Bíblia, ter esse tempo, isso é consagração. Santidade é viver o propósito. Porque pensa bem, qual o significado da palavra santidade? É uma separação. Separado. Um destaque. Você foi separado para algo. Deus não deu a gente um propósito? Sim. Não separou a gente para cumprir um propósito?
predestinou a gente, inclusive, para cumprir um propósito, Amém. né? Segundo a palavra. Cara, então, eu tenho um propósito. Quando eu vivo o meu propósito, eu estou vivendo o quê? Eu estou vivendo santidade. Verdade. É que o pessoal confunde muito também essa questão de santidade e consagração. Pensa que santidade vamos buscar santidade aqui, vamos, né, é não pecar, é não... Não, isso é Consagração. consagração, é se consagrar. Amém. Também se consagra, né? É, Importante. isso. Não são excludentes Consagrar tem uma que se outra. consagrar. Mas santidade é você viver o teu propósito. Santidade é você foi separado para isso. Eu peguei tá aqui o microfone. O microfone, se eu pegar esse microfone agora, botar um prego aqui e bater com ele, eu consigo enfiar o prego aqui. Mas eu vou arrebentar com o microfone. Porque ele não foi separado para isso. Agora ele está aqui cumprindo o papel dele. Ele foi separado, está cumprindo o propósito. Eu não posso usar ele para bater o martelo. Eu não posso usar ele para mexer a água aqui num suco. Eu não posso usar ele para botar o biscoito em cima. Não, ele não é para isso. Ele foi separado para cumprir um único papel. Então, nós também fomos separados para isso. Então, quando nós estamos cumprindo o propósito, estamos vivendo uma vida de santidade. Ah, pastor, mas eu quero orar. Então, se consagra. Consagração. Não é excludente uma da outra. Não é excludente uma da outra, com certeza. A consagração é para você ler, orar, buscar. Isso é consagração. Fazer coisas que agradam a Deus. Isso, viver, para você poder ter uma vida. Eu quero viver uma vida de santidade, pastor. Viva o seu propósito. Quero viver uma vida de retidão. Se consagra. Amém. Se consagra. Quero viver uma vida sem pecado. Se consagra. Quero eliminar o pecado. Se consagra. Quero viver uma vida de santidade. Viva o propósito para o qual você foi chamado. Se envolva com coisas que têm a ver com o teu propósito. Entendeu? Com aquilo que vai aderir àquela questão ministerial na sua vida. Isso é santidade. Amém. Agora já encaminhando mais para o final aqui da nossa... caminhando aqui para o final do nosso episódio. Já estamos falando já há um bom tempo. Pastor Glaucio tem um horário. Tomara que eu tenha atendido tudo. Eu estou bem no horário, mas tomara que eu tenha atendido tudo aí. Graças a Deus. Te agradecemos, né, por esse momento que estivemos aqui, né? Amém. E antes, né, de finalizar isso, eu quero, acima de tudo, agradecer, né, pela sua vida, louvar o Senhor pela sua vida, porque, como também falei no início, foi o Senhor que nos inseriu nisso, né? Inseriu no meio foi musical. O Senhor que nos ensinou. Amém. Uma honra para mim. O que eu mais levo de todo esse momento, nós tínhamos aulas toda segunda-feira, né? É verdade. No Instituto aqui. É que, acima de todo entendimento musical que o Senhor mostrava pra gente, o Senhor queria mostrar o que era adoração pra gente. Eu lembro que a gente tinha papo disso. Não várias aulas. Primeiramente, no início, a gente nem só queria teve zoar. aula, teve vezes que nem teve aula. Deixa abaixo, deixa abaixo. Enfim, depois que a gente começou a querer alguma coisa... Não, fale por você. Fale por você. Mas várias aulas a gente simplesmente deixava o violão de lado. Vamos falar sobre adoração. Vamos falar sobre inteligência, vamos falar sobre temperamento, porque isso tudo é complementar a adoração. Isso, verdade. E eu acho que, acima de todo entendimento musical, o que o Senhor trouxe pra gente foi essa questão de entender o nosso chamado, entender o que é estar no altar, entender a nossa posição. Porque, acima de tudo, o Pai não procura músico, não procura o solo, não procura a virada de bateria. Ele procura adoradores. Exatamente. Não é? Amém. E também, agora, finalizando, nós queremos honrar a sua vida com 2 presentes aqui. Rapaz. 2 livros. Acredito que o senhor, pelo menos, já tenha. Que é uma igreja apostólica profética do apóstolo Luiz. É bem interessante, né? Da rede Terração daqui da nossa igreja. Muito Você bom. pode procurar aí no site da nossa igreja, mts.org.br. Essa já é a 2ª edição. Uma igreja apostólico profética. É muito interessante para ver o mover que o Senhor tem feito, né, na igreja no Brasil. Reli, tremendo. Aí agora pode ler na 2ª edição. E aqui também da mesma editora, Rebentos, o livro do apóstolo Maurivan Galdino, lá de Santo André, chamado Eu Venci o Mundo. Ele é lá do Nordeste. Bem interessante. Eu também tenho Já esse leu? livro. Não li ainda não, mas eu já tenho esse livro. Então ainda não leu, tá bom. Mas tá ótimo. Eu Venci o Mundo, que é o pastor lá de Santo André, alguém. em São Paulo, que também é bem interessante. Tem vários livros dele. Você pode procurar no site da Rebentos da Oliveira, que é a editora que temos uma parceria aí. E que seja um tempo que esse episódio possa ter abençoado a vida de vocês aí. E também
Siga-nos nas redes sociais, siga o MTS Talk, siga o Ministério Terra Santa, que é Terra Santa Ministério no Instagram. Siga a igreja do pastor Sim, do no pastor YouTube, Glaucio. Ministério Roa, também no Instagram, no Facebook, né? Também pode seguir as minhas redes sociais também, as pessoais. E no dia 21 de novembro nós estaremos aqui no De Ministério outubro. Terra Santa, Outubro. 21 de outubro, perdão. Isso aí. Esse mês. 21 Vai sair de nessa outubro. semana. Esse Vamos episódio estar sai aqui, nessa semana. aqui na Terra Santa, aqui no dia 21 também, fazendo louvor, num tempo aqui bem importante aqui na conferência. Venha, participe conosco em nome de Jesus, vai ser bênção demais. Muito obrigado pela participação de você aí que está assistindo até esse momento. E até mais. Deus abençoe vocês. Tamo junto. Valeu! É.